Aqui é Rodrigo Berratti, teravestibulares.com.br. Então, questões de 117 a 131. Vamos lá. Focados então no Enem 2012. Linguagens. Uma prova de linguagem. Códigos e suas tecnologias, né? Vamos começar então com a primeira questão desse bloco, que é a questão 117, dando continuidade ao último bloco que a gente terminou na 116. Lógico, né? Bom, vocês veem aí um quadro de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, Nova York, 1907. Uma arte moderna, iluminismo. Então esse é uma obra de cubismo, né? Típica do Picasso, Pablo Picasso. O grande pintor. O quadro de Picasso, então, Les Demoiselles d'Avignon, 1907, ele, de Pablo Picasso, representa então o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Ele cria um outro tipo de arte, essa nova tendência, pintura de modelos planos e regulares, chamado cubismo. Planos irregulares, né? Irregulares. Então, vários pontos de vista, objetos retratados, a pintura marcada então pelo aspecto geométrico. Um aspecto geométrico. Podem ver que os rostos são mais traçados, ó, veja. Você tem um traçado aqui, ó, diferente, tá? Você tem a busca pelo traçado, tá vendo? Ó. Então você tem aqui o uso da geometria. Então é interessante isso, né? Beleza, então a resposta letra A. Primeira questão. Na questão 118, falando dos mutantes. Mutantes não é do meu tempo, nem de vocês, mas alguns, né, que estiveram estudando, já viveram essa época, né? A capa do LP, do Long Player, Os Mutantes de 68. Os Mutantes, eu não cheguei a ver, mas já vi na televisão várias vezes. Aqui mostra a Rita Lee, né? Rita Lee. Ainda toca hoje em dia, né? E os outros componentes, que eram o Arnaldo Batista e o Sérgio Dias. O Sérgio Dias, inclusive, muito doido, né? O Sérgio Dias e o Arnaldo Batista aqui. Bom, eles inovaram no sentido... Veja lá, vamos ler. A capa do LP Os Mutantes ilustra o movimento da contracultura, movimento hippie, né? 68, auge da Revolução Estudantil no mundo inteiro, Primavera de Praga. O desafio e a tradição nessa criação musical é caracterizado por, então, ó, desafio à tradição nessa criação. Então, as letras estava ligado ao movimento tropicalista, tá? Os irmãos Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Então eles tinham várias inovações musicais e estéticas. Se você puder ver, lembra a abertura do Scooby-Doo também, com aquela visão riponga dos anos 60, né? O que mais? Então, diálogo, novas técnicas de gravação, e usos de instrumentos eletrônicos. Fortemente. Quem quiser, depois clica lá no YouTube e dá uma olhada. Os Mutantes, né? Vocês olharem. Então tá aí, quem quiser conhecer, YouTube, coloque lá Mutantes. Bandas, né? Põe Rita Lee, que sai mais rápido.
Então, aqui você tem então sonoridades experimentais e confluência de elementos populares e eruditos. Letra C. Erudito quer dizer antigo, tradicionais, né? Música brasileira, a erudição da música mundial, né? Bom, na questão 119, uma banda interessante, mudou. Não eram medíocres, eram inovadores, né? O Sérgio Dias eu acho que o mais maluco de todos, muita droga também, né? Mas vamos lá. Sou feliz pelos amigos que tenho. Uma delas muito sofre pelo meu descuido com o vernáculo. Por alguns anos, ele sistematicamente me enviava missivas eruditas com precisas informações sobre as regras da gramática, que eu não respeitava, e sobre a grafia correta dos vocábulos, que eu ignorava. Filo sofrer pelo uso errado que fiz de uma palavra num desses meus badulaques. Acontece que eu, acostumado a conversar com a gente das Minas Gerais, falei com varreção, do verbo varrer. De fato, trata-se de um equívoco, que um vestibular poderia me valer uma reprovação. Pois o meu amigo, paladino da língua portuguesa, se deu ao trabalho de fazer uma xerox da página 827 do dicionário, aquela que tem no topo a fotografia de um varroa. Se que você não sabe o que é varroa, para corrigir-me do erro. Eu confesso, ele está certo. O certo é varrição, não varreção. Mas eu estou com medo de que os mineiros que roça façam troça de mim, porque nunca ouvi falar de varrição. E se eles rirem de mim, não vai me adiantar mostrar-lhes a xerox da página do dicionário com a varroa no topo, porque para eles é o dicionário que faz a língua, é o povo, e o povo, lá nas montanhas das Minas Gerais, fala varreção, quando não barreção. O que me deixa triste sobre o amigo oculto é que nunca tenha dito nada sobre o que eu escrevo. Se é bonito, se é feio, toma minha sopa, não diz nada sobre ela, mas reclama sempre que o prato está rachado. Rubens Alves, mais Badulac, São Paulo Parabólica 2004. De acordo com o texto, após receber a carta de um amigo que se deu ao trabalho de fazer uma xerox da página 827 do dicionário, sinalizando um erro de grafia, o autor reconhece... então vamos lá. Embora discorde do dicionário, seja um guia de adequação para todos os contextos da língua portuguesa, da língua. O enunciador reconhece em situações formais como um vestibular, como um exame vestibular. O respeito à norma padrão se torna necessário. Então, o respeito ao padrão da língua é necessário. Tá? Necessário. Bom, então vamos lá. A. A supremacia das formas da língua em relação ao seu conteúdo? Não. B. A necessidade... o que ele reconhece no texto? A necessidade da norma padrão em situações formais de comunicação escrita. Letra B. Por isso que ele pegou lá o dicionário lá para ver, né? C. A obrigatoriedade da norma culta para a garantia de uma comunicação efetiva. Não, você precisa ter a norma culta para falar efetivamente. Vá lá, corre lá. Vamos, gente. Né? A importância da variedade culta da língua para a preservação da identidade cultural. Não, a identidade cultural vem da língua falada. E. A necessidade do dicionário como guia de adequação linguística em contextos informais. Não, em contextos formais. B. Então tá aí. Letra B desse exercício. Bacana, bem feito. Questão 119, então já matamos ela. A 120. Acabamos mais uma. Vamos para 120. Linguagem, códigos e suas tecnologias. Então, fala das mitologias, né?
Ó, logia e mitologia. Meu coração, de 1972, já não palpita fagueiro. Sabe que há morcegos de pesadas olheiras, que há cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltradas no vão da unha na alma, um porco belicoso de radar, que sangra e ri, que sangra e ri. A vida anoitece, provisória. Centuriões, sentinelas, do Iapoque ao Chuí. Então, Lero Lero, Cacaso, Rio de Janeiro, 7 letras, São Paulo, Kozak Naifi, 2002. O título do poema explora a expressividade de termos que representam o conflito do movimento histórico vivido pelo poeta na década de 70. Nesse contexto, é correto afirmar que... Bom, galera, a relação do eu lírico, seu próprio tempo. Eu lírico, né? Então, relação do eu lírico com seu tempo. O que é isso? Escrito por Extenso, 1972. Remete imediatamente ao contexto da ditadura. Ditadura. Eu podia escrever tudo o que pensava. Ó, morcegos de pesadas olheiras. Cabras malignas. Ele tá metendo pau, hein? Ó, cabras malignas. Então, o poeta utiliza uma série de metáforas zoológicas com significado impreciso. Não. Morcegos, cabras e hienas. Hiena que comem, roubam o alimento dos outros. São bravas e desleais. Metaforiam as vítimas do regime militar. Não é as vítimas, os militares. O porco, animal difícil de domesticar, representa os movimentos de resistência. Não. D. O poeta caracteriza o movimento de opressão através de alegorias do poder de impacto. Correto? Então ele usa essas alegorias para tentar persuadir o leitor, só que de forma anafórica. Ele vai falar o terror dos militares na ditadura, que aterrorizavam a população, literalmente, lógico. Uns mais e outros menos, né? Bom, desabafo. Desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Mas tem uma típica manhã de segunda-feira. Começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. J. Carneiro. Veja 2002. O texto em geral é como uma manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. O fragmento da crônica desabafo, a função da linguagem predominante é emotiva ou expressiva, pois a função da linguagem, então, ó, função da linguagem predominante é emotiva ou expressiva. Os sentimentos são postos claramente. Sentimentos. O cara cortou segunda-feira indignado, né? Claramente, o que não é muito difícil aqui no Brasil. E sobrepõe claramente qualquer conteúdo do... Então, os sentimentos estão claramente colocados no texto. Então, o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Não. B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. B. Verdade, ele sobrepõe claramente qualquer conteúdo considerado no texto. Ele tá pé da vida de segunda-feira, né? É engraçado.
Bom, mas vamos lá. Entrevista com Marcos Bagno. Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional até hoje se baseiam nos usos que os escritores portugueses do século XIX faziam da língua. Se tantas pessoas condenam, por exemplo, o uso do verbo ter no lugar de haver, como em hoje tem feijoada, hoje tem feijoada. É simplesmente porque os portugueses, em dado momento da história de sua língua, deixaram de fazer esse uso existencial do verbo ter. No entanto, temos registrados escritos da época medieval em que aparecem centenas desses usos. Se nós brasileiros, assim como os falantes africanos de português, usamos até hoje o verbo ter como existencial, é porque recebemos esses usos de nossos ex-colonizadores. Não faz sentido imaginar que os brasileiros angolanos moçambicanos decidiram se juntar para errar na mesma coisa. E assim acontece com muitas outras coisas. Regências verbais, colocação pronominal, concordâncias nominais e verbais, etc. Temos então uma língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma gramática normativa de outra língua diferente. Às vésperas de comemorarmos no bicentenário de independência, não faz sentido continuar rejeitando o que para só aceitar o que é nosso, só para aceitar o que vem de fora. Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros para só considerar certo o que é usado por menos de 10 milhões de portugueses. Só na cidade de São Paulo temos mais falantes de português que em toda a Europa. Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas. Acho legal isso aí, gostei. Coloquiais, e faz o uso da norma padrão em toda a extensão do texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista requer o uso da norma padrão. Verdade. Perfeito. Maravilhoso esse texto. Legal, gostei. Informativo parábola editorial. Sem descrição. Entrevista com Marcos Bagno. Legal, legal. É isso aí. Bom, continuando. Rede social. Vamos ver aqui se eu acho. Rede social. Deve estar aqui para trás. Então vamos lá. Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. O efeito, olha lá, rede social. Divisão da rede socialmente, né? Então, divisão da rede, olha lá. O efeito de sentido da charge é provocado pela... Então, ele é provocado pela combinação de informações visuais, não é? E recursos linguísticos. Tá? Recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a... Então, ó, no contexto da ilustração, a frase proferida recorre a uma imagem. Olha lá. A rede social aqui em casa é outra coisa. É a rede toda remendada, com um monte de crianças, o pai, a mãe e os filhos, né? A charge constrói, então, um efeito cômico. Um efeito cômico. Tá? Chamada polissemia, né? Que é a expressão rede social. Ele cria então um contexto da internet. Contexto da internet. Facebook, Orkut, etc. Né? Tumblr e tal. O termo se refere aos sites de relacionamento. A mesma expressão adquire um sentido inusitado. E adquire um sentido
diferente, né? Inusitado, que é o da rede socializada. Várias pessoas, N pessoas lá dentro. Os excluídos da rede, vamos pensar assim. Então, ó, no contexto da ilustração, a frase proferida recorre a polissemia, ironia, homonimia, personificação, antonimia. Não, é a polissemia. Poli, muitos sentidos. Semia vem da palavra sentido, significado. Beleza? Ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transferir a ideia pretende vincular. Então, é A. Já achamos a resposta no primeiro item. Ironia, sim, para conferir um novo sentido ao termo, não é um novo sentido. Homonimia, para opor, não. A partir do advento do lugar, o espaço da população sobre o espaço da população rica, não. Personificação, para opor, não. Antonimia, antônimos diferentes, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso. Então, que no caso é polissemia, não é antagônico o sentido, né? Tá? Então tá aí respondida a letra A. Na questão 124, como o texto eletrônico, enfim, parece estar ao alcance de nossos olhos e de nossas mãos, um sonho muito antigo da humanidade, que se poderia resumir em duas palavras: universalidade e interatividade. As luzes que pensavam que Gutenberg é o pai da impressão, né? A primeira impressão do mundo, né? O alemão Gutenberg imprimiu a Bíblia, né? Tinha propiciado aos homens, em 1500 e pouco, aos homens uma promessa universal que ativava um modo de utopia. Essa imagem, elas imaginavam poder, a partir das práticas privadas de cada um, construir um espaço de intercâmbio crítico das ideias e opiniões. O sonho de Kant, racionalismo, né, era que cada um fosse ao mesmo tempo leitor e autor, que emitisse juízos sobre as intuições de seu tempo, quaisquer que elas fossem, e que ao mesmo tempo pudessem refletir sobre o juízo emitido pelos outros. Aquilo que outrora era permitido pela comunicação manuscrita, ou a circulação dos impressos, encontra hoje um suporte poderoso com o texto eletrônico. Aventura do livro Chartier, do leitor do navegador ao navegador. São Paulo, Imprensa Oficial, Estado de São Paulo, Unesp, 1998. Então tá aqui, Então no trecho apresentado pelo sociólogo Roger Chartier, caracteriza o texto eletrônico como um poderoso suporte que coloca ao alcance da humanidade o antigo sonho da universalidade e interatividade, uma vez que cada um passa a ser, nesse espaço de interação social, leitor e autor ao mesmo tempo. A universalidade e a interatividade que o texto eletrônico possibilita estão diretamente relacionados à função social da internet de propiciar o livre e imediato acesso a informações e ao intercâmbio de julgamentos. Sem dúvida nenhuma. Letra A, respondidaço. Correto, letra A. Então tá aí o livre acesso que a internet propicia as informações variadas pela internet. Propicia uma liberdade, né, de informações variadas, né? Isso eu vejo com muito bons olhos. Interatividade, usuários dela poderão ou não acessar informações, mas também postar, e ainda postar as suas opiniões. Postar suas opiniões. Assim como fazemos no Facebook.
por exemplo, o caso do Senado, né? Todo mundo indignado, e aí vai. Bom, na questão 125, presidente do Senado, picareta. O senhor carta a uma jovem que, estando em uma roda, dava aos presentes o tratamento de você. Se dirigiu ao autor chamando o senhor. Senhora, aquele a quem chamastes senhor, aqui está. Aqui está, de peito magoado e cara triste, para vos dizer que o senhor, ele não é de nada, nem de ninguém. Bem, o sabeis, por certo, que a única nobreza de plebeu está em não querer esconder sua situação. E esta nobreza tenho eu, assim, se entre tantos senhores ricos e nobres, a quem chamáveis, você escolhestes a minha para tratar de senhor. É bem de ver que só poderíeis ter encontrado essa senhora nas rugas de minha testa e na prata de meus cabelos. Senhor de muitos anos, eis aí, o território onde eu mando é no país do tempo que foi. Essa palavra, senhor, no meio de uma frase, ergueu entre nós um muro frio e triste. Muro frio e triste. Vi o muro e calei. Não é de muito, eu juro, que me acontece essa tristeza, mas também não era pela primeira vez. Bem Braga, Borboleta Amarela, Rio de Janeiro, 91. A escolha do tratamento que se queira atribuir a alguém, geralmente, considera situações específicas do uso social. A violação desse princípio causou um mal-estar no autor da carta. O trecho descreve essa violação, que se tornou triste, né? É clássico aqui, ó. Aqui deu para perceber muito claramente, ó. Essa palavra Senhor no meio da frase ergueu entre nós um muro frio e triste. Então, sem dúvida, essa palavra Senhor no meio de uma frase ergueu entre nós um muro frio e triste. Muito fácil essa questão. Letra A. Então, entretanto, o trecho selecionado, a alternativa A, é o que mais explicitamente revela, então, em Rubem Braga, autor, né? Rubem Braga. Inteira é a demonstração do mal-estar que o pronome você causou a ser empregado pela jovem, para dizer-se ao escritor. Entretanto, o trecho selecionado pela A é o que mais explicitamente revela a interpretação que ele faz do fato. Ergueu entre nós um muro frio e a avaliação negativa do distanciamento se instaurou. Triste. Pois é. Bom, os tempos, né? Agora vamos para 26. Eu já gosto de ser tratado como você, né? Então vamos lá, ó. O léxico é cultura. Vou fazer uma parêntese aqui. Ó. Então, pessoal, questão 126. Linguagem, códigos e suas tecnologias. Potencialmente, todas as línguas de todos os tempos podem candidatar-se a expressar qualquer conteúdo. A pesquisa linguística do século XX demonstrou que não há diferença qualitativa entre os idiomas do mundo. Ou seja, não há idiomas gramaticalmente mais primitivos ou mais desenvolvidos. Entretanto, para que possa ser efetivamente utilizada, essa igualdade potencial precisa realizar-se na prática histórica do idioma, o que nem sempre acontece. Teoricamente, uma língua com pouca tradição escrita, como as línguas indígenas brasileiras, ou uma língua já extinta, como o latim e o grego clássicos, podem ser empregados para falar sobre qualquer assunto, como, digamos, física quântica ou biologia molecular. Na prática, contudo, não é possível de uma hora para outra expressar tais conteúdos em camaiurá ou latim, simplesmente porque não haveria vocabulário próprio para esses conteúdos. Perfeitamente possível desenvolver esse vocabulário específico, seja por meio de empréstimos de outras línguas, seja por meio da criação de novos termos na língua em questão.
mas tal tarefa não se realizaria em pouco tempo nem com pouco esforço. Então, P. Biarzotti Filho, Mini Aurélio, Dicionário da Língua Portuguesa, Manual do Professor, Curitiba Positivo 2004. Estudos contemporâneos mostram que cada língua possui sua própria complexidade e dinâmica de funcionamento. O texto ressalta essa dinâmica na medida que enfatiza. Então, ó, ele deu uma enfatizada nessa parte, ficou bem claro. Ó. Na prática, ó, não é possível de uma hora para todas, de uma hora para outra, expressar tais conteúdos. Ó, até aqui, né? Ó. Expressar tais conteúdos, simplesmente porque não haveria vocabulário. Então vamos lá. Ele enfatiza a diferença de vocabulários entre idiomas, que não pode de uma hora para outra você passar para outro conteúdo. Nesse excerto, percebe que existe então, ó, especificidades em cada língua, em cada linguagem, tá? Que é ligada à própria cultura, ligada à própria cultura de cada lugar. De um povo ou comunidade. Beleza? Bom, então vamos lá. A inexistência de conteúdo comum. Não, tem conteúdo comum em todas as línguas. B. A existência de línguas limitadas por não permitirem ao falante nativo se comunicar perfeitamente. Não, não é bem isso. C. A tendência a serem mais restritos o vocabulário e a gramática de línguas indígenas. Não, não tem esse padrão no texto. D. A existência de diferenças vocabulares entre os idiomas. Por isso ele usou na prática, contudo, não é possível de uma hora para outra expressar tais conteúdos em camaiurá ou latim, simplesmente porque não haveria vocabulário próprio para esse conteúdo. Então cada um tem um contexto histórico, social, especificidades relacionadas à própria cultura dos falantes de uma comunidade. Então, letra D, a resposta deste exercício. Belíssimo. Tá bom? Então, letra D, a questão que fala, então, o léxico e sua cultura, questão 126. A cultura tem uma especificidade, né? A língua está ligada a isso. A substituição do haver por ter em construções existenciais, caiu de novo esse assunto, né? No português do Brasil, corresponde a um dos processos mais característicos da língua portuguesa, da história da língua portuguesa. Paralelo ao que já ocorrera em relação à ampliação do domínio de ter na área semântica de posse no final da fase arcaica, Matos e Silva, 2001, 136, analisa as vitórias de ter sobre haver e discute a emergência de ter existencial, tomando por base a obra pedagógica de João de Barros. Em termos escritos, nos anos 40 e 50 do século XVI, encontram-se evidências, embora raras, tanto de ser existencial, de ter existencial, não mencionado pelos clássicos estudos da sintaxe histórica, quanto de haver como verbo existencial, com concordância, lembrando Ivo. Então, de haver, verbo existencial, com concordância. É anotado como novidade no século XVII, por Said Ali. Então, vamos continuar aqui. Ó. Como se vê, nada é categórico em um purismo estreito. Só revela um conhecimento deficiente da língua. Há mais perguntas que respostas. Pode-se conceber uma norma única e prescritiva. É válido confundir o bom uso e a norma com a própria língua, e dessa forma fazer uma avaliação crítica e hierarquizante
de outros usos e através deles dos usuários. Dos usuários? Substitui-se uma norma por outra? Calor, DA, calor, a propósito da norma, correção e conceito linguístico do presente para o passado, Cadernos de Letras, a Universidade Federal Fluminense, 2008. Para a autora, a substituição de haver por ter em diferentes contextos evidencia... Então vamos lá, texto um pouco complexo. O purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. Então, ó, nada é categórico. Em um purismo estreito, só revela um conhecimento deficiente da língua. Então, os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. Então, ele está dizendo que os comportamentos puros e aplicados são prejudiciais à compreensão da linguística. Pode-se afirmar, então, uma visão normativa categórica. Segundo ele, é prejudicial à compreensão de como a língua se constitui. Letra E, então, respondida. Nas próximas... aqui é do Aleijadinho. Olha essa foto que fantástica. Então, ó, PM Bardi, em torno da escultura brasileira, São Paulo, 1989. Aqui é uma escultura barroca, né? Você tem que... arte barroca, do Aleijadinho. Mas foi em Congonhas, Minas Gerais, dá para perceber. Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, né? Então a obra do Aleijadinho, nosso escultor barroco, nossa, fantástico, fantástica a obra barroca em Minas Gerais. Tem forte influência do rococó europeu, está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas. Esculpido em pedra-sabão por Aleijadinho. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Profundamente religiosa, sua obra revela então, os detalhes. O barroco brasileiro é espetacular, galera. A riqueza da mineração em Minas Gerais se expressa também nas igrejas. É época de mineração, riqueza em Minas, né? Então, Aleijadinho revela grande personalidade. Imagens sacras, que são chamadas imagens sacras. Pois entrem lá no Google, cliquem lá para vocês verem todas. Aqui é a igreja, era uma riqueza que tinha de ouro aí, gente, vocês não fazem ideia. Quem mora em Minas deve saber melhor que eu. Liberdade, credibilidade, simplicidade, personalidade, singularidade. Aqui ele desenvolve a personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Verdade. Imagem de um santo barroco, que a gente chama de santo barroco, com feições populares. Interessante, né? Muito legal. Populares. Vou continuar assim. Populares. Então é muito legal. Letra D, respondida esse item. Aleijadinho é o maior escultor barroco, acho que do mundo até, né? Bom, vamos continuar. Vamos lá. Eu vou pausar agora para achar aqui as questões. Então, ó, verbo ser. O que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor o que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três, eu e sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando crescer? É terrível ser. Dói? É bom? É triste? Ser pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas? Repito, ser, ir, que vou ser quando crescer. Sou obrigado a, posso escolher? Não dá para entender, não vou ser, não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser, esquecer. Carlos Drummond de Andrade, poesia, né? Fantástico. Poesia, gostava muito de rima, né? A inquietação existencial do autor com a autoimagem
corporal e sua contemporaneidade se desdobra em questões existenciais que têm origem no conflito padrão do corpo imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. O que bate. Na aceitação de posições da sociedade? Não. B. Na confiança no futuro? Não. No anseio de divulgar hábitos enraizados e negligenciados? Não. Na certeza da exclusão? Também não. Letra A. A inquietação existencial do enunciador, no caso o autor, se manifesta em perguntas sobre expectativas tradicionais, o crescimento do indivíduo, ter um corpo, um padrão socialmente, o que iria contra a autenticidade e a singularidade do sujeito. Então, contra as convicções de ser autêntico e singular. Então, o conflito padrão do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico. Letra A, o Carlos Drummond de Andrade brilhantemente faz aí na análise rápida. Bom, na questão 130, vamos lá. E como manejava bem os cordéis de seus títeres, ou ele mesmo, títere, voluntário e consciente, como entregava o braço, as pernas, a cabeça, o tronco, como se desfazia de suas articulações, de seus reflexos, quando achava nisso conveniência. Tanto ele soubera apoderar-se dessa arte, mais artifício, toda feita de sutilezas, grosserias, de expectativas e oportunidade, de insolência e submissão, de silêncio e roupante de anulação e prepotência. Conhecia a palavra exata para um momento preciso. A frase picante ou obscena no ambiente adequado, o tom humilde diante do superior útil, o grosseiro diante do inferior, o arrogante, quando poderoso em nada o podia prejudicar, sabia desfazer situações equívocas e armar intrigas das quais se saía sempre bem. E sabia por experiência própria que a fortuna que se ganha com uma frase, num dado momento, que este momento único, irrecuperável, irreversível, exige um estado de alerta para a sua apropriação. O aprendizado, Hauet, Rio de Janeiro. Então, no conto, o autor retrata criticamente a habilidade do personagem no manejo de discursos diferentes segundo a posição do interlocutor na sociedade. Então, ele critica a conduta do personagem títere, marionete. Um títere é um tipo de marionete. Um fantoche. Uma pessoa comandada por outra. Consciente. Títere consciente. Pois acreditava dominar os jogos de poder da linguagem. Sua conduta, então, está ligada à conveniência, sem posicionamento, sem uma posição pessoal. Um pau mandado, um A, né? Um A de adestrado. Na imagem do títere, o fantoche, a personagem acaba por se transformar acreditando dominar os jogos de poder na linguagem. Então, nesse difícil texto, como se desfazia suas articulações, seus reflexos, também soubera apoderar-se dessa arte. Voluntário, títere, que é uma marionete. Marionete. Um cara que era facilmente dominado por outra pessoa mais poderosa. Bom, Labaredas nas Trevas, fragmentos do Diário Secreto de Theodor Konrad Nalets Kornezevsky. Então, olha só, interessante aqui a nossa visão. 20 de julho de 1912. Peter Somerville pede-me que escreva um artigo sobre
sobre... Está escrito Crane. Envio-lhe uma carta, acredite-me, prezado senhor, nenhum jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu ou outra pessoa escrevesse sobre Stephen Crane. Ririam da sugestão. Dificilmente encontro alguém agora que saiba quem é Stephen Crane, ou lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que estão surgindo, ele simplesmente não existe. Então, Labaredas nas Trevas, fragmentos do Diário Secreto de Theodor Conrad, na Lex Korzeniowski, 20 de dezembro de 1919. Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da língua inglesa. Já se passaram 19 anos desde que Crane morreu, mas eu não o esqueço. E parece que outros também não. The London Mercury resolveu celebrar os 25 anos da publicação de um livro, que, segundo eles, foi um fenômeno hoje esquecido, e me pediram um artigo. Rubem Fonseca, Romance Negro e Outras Histórias, Companhia das Letras, 1992. Na construção de textos literários, os autores reconhecem com frequência as expressões metafóricas ao empregar o enunciado metafórico. Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Pretendeu-se estabelecer entre os dois fragmentos do texto em questão uma relação semântica de... Então veja lá, a expressão retirada do fragmento, né? Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal, estabelece o efeito de temporalidade. Temporalidade. Passagem do tempo. Tá? De expressão de reforço à distância existente entre os dois fragmentos. Então, reforço à distância. Temporal. Então, causalidade, não, temporalidade, segundo o qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo o que é relatado nas partes em questão. Letra B de bola, uma questão um pouco complicada, mas que dá para a gente retirar então a resposta. E a gente finaliza essa primeira etapa, mais uma etapa da análise da prova de língua portuguesa. Então, estamos na questão, fizemos a questão 117 até a 131. Então, forte abraço a todos. Até as próximas aulas. Tchau, tchau. Um grande abraço.